Após o revés no Bavi, houve debate, discussão e análise no Seleção Sport TV. E a gente vai trazer aqui o que foi dito, o que foi comentado e também trazer o nosso ponto de vista, como costumamos fazer. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Bavi esteve em pauta no Seleção Sport TV e a gente vai trazer aqui para poder discutir. Seleção está de volta. A gente vai para Salvador. O domingo, pós-carnaval, foi animado por lá, hein? O clássico Bavi foi extraordinário e o Sérgio conta tudo pra gente. Bem-vindo ao Seleção, Sérgio. Olá, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde a todos aí, você, o Júnior, meu amigo Lino, o Pedro Moreno também está com você aí na bancada. Olha, o Bavi de ontem foi um clássico, como o pessoal está comentando por aqui, viu, Rizek? Como nos velhos tempos, né? 5 gols, 2 viradas, 2 expulsões. Tivemos ontem no Barradão um público excelente, casa cheia, ingressos esgotados. Lembrando que o Bavi aqui é torcida única, Bavi pela 7ª rodada do Campeonato Baiano e torcida Bavi no Barradão, né? Torcida única, apenas rubro-negros nas arquibancadas. E ontem o Vitória começou vencendo com o gol do Osvaldo, marcando logo assim no início da partida, um belo gol, né? Depois de uma assistência do Alejandro, e na sequência veio a virada do Bahia ainda no primeiro tempo, né? Dos 5 gols, 3 foram no primeiro tempo. Tivemos aí o gol de empate, que foi marcado pelo Tassiano, e depois o gol do Everton Ribeiro, fazendo 2-1 para o Bahia, e assim o primeiro tempo foi encerrado, com esse placar 2-1 para o Bahia. Veio o segundo tempo, e aí veio uma reação extraordinária do Vitória. O Vitória já começou melhor na segunda etapa, e aí o Ceni começou a mexer no time, né? O Bahia estava na frente, o Ceni tirou jogadores importantes, como o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre e também o Tassiano. O Rezende foi um dos jogadores que entraram, pra você ter ideia. Caiu também. Ó, pode falar, Sérgio, estamos te ouvindo. Bom, vou pegar aqui a carona, caiu a nossa comunicação com o Salvador. Eu queria primeiro destacar o ambiente, né? Aquela faixa que a gente mostrou, temidos a ponto deles se recusarem a dizer o nosso nome. Era a faixa do Vitória para o Bahia. O jogo entregou tudo o que o ambiente prometia, né? A expectativa, tudo aquilo que o Osório falou do clássico Atletiba não se aplica ao Bavi. A rivalidade aí fez o jogo ser elétrico e não ser um jogo modorrento, medroso. Te chama a atenção o fato de o Vitória, tão inferior tecnicamente, quando você põe os dois times lado a lado, ter feito o jogo que fez com o Bahia ontem? Sem dúvida, chama muita atenção. Acho que o único aspecto negativo aí é a gente ter a torcida única. Fora isso, assim... É a decisão do Ministério Público. Exatamente. Nem o mascote do Bahia pôde ir ao Barradão. Fora isso, um ambiente espetacular. E aí o jogo começa a ser modificado nessa expulsão do Rezende aí. Uma expulsão boba, uma bola em que o Zeca atravessa ali pelo meio campo, a área está protegida, ele dá uma tesoura no Zeca, recebe o segundo cartão amarelo. O Vitória já era melhor no jogo ali, mas a partir daí consegue imprimir o ritmo e o volume de jogo onde o Bahia não consegue se segurar. Como estava sendo dito, realmente o Rogério faz algumas alterações quando o Bahia estava vencendo o jogo por 2-1, talvez tentando ter um pouco mais de intensidade, até porque o Vitória já tinha melhorado na partida. E ali depois, aí o Vitória vai fazer o terceiro gol, o gol de cabeça, o gol da virada, e aí depois a expulsão também super infantil do Jean Lucas ali acaba tirando qualquer possibilidade do Bahia tentar buscar um empate. Mas, sem dúvida, chama atenção porque o Bahia foi com a sua força máxima ontem, aquilo que tem de melhor, e em termos de qualidade técnica, o Bahia, com Jean Lucas, com Cauli, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Gilberto, Juba, enfim... São jogadores que, quando você coloca num coletivo, é superior à equipe do Vitória. Só que o Vitória, aí a entrada que eu falei agora do Jean Lucas, ele recebe a falta e aí, quando tá caído no chão, ele dá um pontapé, não chega a pegar no rosto, mas o árbitro viu ali, na regra é uma agressão, e ele foi acertadamente expulso. Mas, assim, o Vitória conseguiu equilibrar um jogo... Time entrosado, o time que vem dele é a Série A B, gente né? sabe que
quando a gente fala de clássicos, a distância técnica ela acaba sendo encurtada. Eu acho que, de repente, o torcedor do Vitória não pode se pegar a esse resultado, a essa ótima partida que o time fez contra o Bahia e querer transpor isso para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é outra realidade, são 38 rodadas, o Vitória vai ter que apresentar mais para conseguir o que é o objetivo, que é ficar na temporada. Mas, sem dúvidas, assim, é um belo de uma chegada, assim, né? Um cartão, assim, bem expressivo. Você ganha do seu arquirrival, que já estava, que permaneceu na Série A. Com todas essas grandes contratações, naturalmente, o moral vai lá em cima. Você já sabia que a temporada não ia ser fácil. Você consegue vencer o grande rival, já dá um ânimo legal para o Vitória. O Sérgio já está de volta aqui, já restabelecemos o contato. Ele pode amarrar o que foi o jogo de ontem na visão local, Sérgio. Isso, Rizek. Tivemos um probleminha aqui, mas agora eu estou de volta. Boa tarde a todos. Eu não sei até que ponto da minha conversa a gente pôde acompanhar no ar, mas ontem o Bavi, torcida única no Barradão, foi um clássico aí, o primeiro do ano pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Então, ingressos esgotados lá no Barradão, 30 mil torcedores, e é importante ressaltar a atmosfera que foi criada pelo jogo, pela torcida do Vitória, que esgotou os ingressos 2 dias antes e compareceu em massa ao Barradão. No início da partida, logo o Osvaldo fez 1-0, né? Depois de uma boa assistência do Alejandro. Mas na sequência o Bahia equilibrou aí as ações e conseguiu a virada com o Tassiano e depois com o gol do Everton Ribeiro. O primeiro tempo acabou 2-1 para o Bahia. E aí um fato chamou a atenção. Na saída do intervalo, a torcida do Vitória, que é uma torcida que pega no pé do time, ela cobra muito, mas ela teve uma reação positiva. Mesmo perdendo, aplaudiu o time, porque o Vitória conseguiu jogar de igual para igual com o maior rival no primeiro tempo. E aí o vestiário, o Léo Condé até falou isso na coletiva, o vestiário foi muito nesse sentido, o vestiário do Vitória. Vamos voltar, a torcida está com a gente e vamos para dentro no jogo. O Vitória voltou dominando as ações no segundo tempo, né? Antes mesmo da expulsão do Rezende, quando o Bahia ficou com 1 a menos, o Vitória já era melhor no jogo e já fazia por merecer um empate. Aí teve essa expulsão que mudou completamente. Se o Vitória já era melhor, com 1 a mais, claro que ficou mais fácil, né? O Rezende entrou aos 6 minutos, tomou o amarelo aos 22 e foi expulso aos 26. 4 minutos depois, o Osvaldo empatou com um gol de cabeça, o 2-2, e logo na sequência veio o gol da virada, mais um gol de cabeça, gol do Alejandro, Vitória, 3-2. Aí a festa no final do jogo parecia festa de título, né? Casa cheia, torcida eufórica, os jogadores comemorando, lembrava até a comemoração do título da Série B naquela partida contra o Sport, que nós tivemos aqui no final do ano, encerrando a temporada em novembro, né? Então, assim, um resultado muito importante, porque se colocava muito o Bahia pelo investimento, pelos jogadores, até com certo favoritismo, apesar do jogo ser no Barradão, mas o Vitória na raça, com o apoio da torcida, essa sinergia aí, time e torcida, realmente o time conseguiu reagir e virar o placar. Sobre o Rogério Ceni que vocês estavam falando. Quando o jogo ainda estava 2-1 para o Bahia, no início do segundo tempo, ele tirou jogadores importantes, jogadores de criação e os jogadores mais ofensivos, como o Everton Ribeiro saiu, o Caio Alexandre saiu, o Tassiano, que era o melhor do time naquele momento, saiu do jogo. E a saída do Tassiano foi para a entrada, né, do Rezende, que, como eu disse, entrou aos 6, tomou cartão amarelo aos 22 e foi expulso aos 26. Então isso fez uma diferença enorme. O Vitória já era melhor, com um jogador a mais, conseguiu um empate com o Osvaldo e a virada com o Alejandro. E aí, no final do jogo, como eu falei, aquela euforia, festa como se fosse a conquista de um título, como se fosse o time levantando uma taça. E para o campeonato em si mesmo, foi muito importante essa vitória. O Vitória correu o risco de sair do G4. Aqui são 10 times na primeira divisão, os 4 primeiros vão direto para a semifinal. E o Vitória estava em quarto, correndo o risco de que, caso perdesse o Bavi, sair desse G4. Com a vitória, o Vitória subiu de quarto para terceiro e tem os mesmos 13 pontos do Bahia,
que está em segundo. O líder é o Juazeirense, que tem 14 pontos. Então, se hoje, por exemplo, se o campeonato terminasse hoje, estamos na 7ª rodada. São 9 rodadas nessa primeira fase, mas se terminasse hoje, a gente ia ter Bavi na semifinal. Tem 2 jogos ainda para fechar essa fase de classificação, a gente não sabe. Mas o fato é que teríamos Bavi na semifinal e um Bavi que mexeu muito com a torcida, claro, como todo clássico, e como eu falei, com todos os elementos de um grande jogo, né? Casa cheia, 5 gols, uma virada, depois uma revirada, 2 jogadores expulsos, sendo que a primeira expulsão muda a história da partida. Então, todos os elementos de um clássico estiveram presentes ontem no Barradão, Rizek. E é demais, essa frase não é a primeira vez que o Vitória usa, mas acho demais essa frase, temidos a ponto de eles não citarem o nosso nome. Teve outra pérola ontem, o City da Shopee foi muito bom. City da Shopee também. Essa frase é uma frase muito legal. Como acho legal também o Bahia não citar a vitória, usar triunfo quando o time vence um jogo. Vamos ouvir os 2 treinadores depois do jogaço de ontem no Barradão. A sinergia aqui é muito grande, né? Eu falo isso assim, desde o jogo da Ponte Preta, o primeiro jogo ano passado da Série B, foi criada uma sinergia muito grande, torcida, time, independente do número de torcedor que vem, e hoje não foi diferente, a torcida deu um show à parte, gritou o tempo inteiro, incentivou o tempo inteiro, foi fantástico o que foi feito aqui hoje. Agora, a equipe também, ela está construindo esse voto de confiança. A torcida vem a partir do momento que a equipe se entrega dentro de campo. E o Vitória hoje é uma equipe que compete, que briga, que vibra o tempo inteiro, e a gente espera manter isso por muito tempo. Eu acho que foi assim, um fator determinante, mais uma vez, né, a torcida do Vitória, que apoiou o tempo inteiro, e na saída ali do intervalo pro vestiário, a torcida aplaudiu muito a equipe, passou uma energia muito boa, a gente teve um vestiário de intervalo muito bom. Também uma equipe grande como o Bahia. Eu acho que nós erramos mais do que o normal hoje, e o gramado oferece boas condições para jogar, diferentemente do que era no Piauí, onde nós não tínhamos a condição de trocar passes, hoje nós tínhamos, mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade de outros jogos. Jogamos numa rotação, acho que abaixo, não sei se calor da tarde, o que foi, ou esse dia menos de último jogo, né? Mas nós não conseguimos fazer com a mesma facilidade, e era possível jogar, né? Quando nós botamos a bola no chão, aliás, e jogamos, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí você comete às vezes um pequeno sim, nós temos que tentar manter melhor o controle do jogo, acertar o maior número de passes, não, em momentos que está no canto, já não arriscar, né, mais um passe, sim, uma bola longa para a gente conseguir sair da pressão de trás. Então acho que a gente errou mais do que os outros jogos. Sérgio, muito obrigado, meu velho. Grande abraço para você, até a próxima aqui no Seleção. Valeu, Rizek. Então, só para encerrar, nesse meio de semana, né, o Bahia tem mais um jogo decisivo, primeira fase da Copa do Brasil, né? Pega o Motoclube lá em São Luís, já o Vitória joga pela Copa do Nordeste, pega o Náutico aqui no Barradão, e no final de semana a gente tem um jogo do Bahia contra o Juazeirense, uma partida que bota aí frente a frente o primeiro colocado do Campeonato Baiano, o Juazeirense, contra o Bahia, que está em segundo, né, e vem dessa derrota para o maior rival no Barradão. Vamos ver como é que o time do Bahia vai assimilar o efeito do Bavi nesse jogo, precisando vencer o Juazeirense para se livrar de um Bavi logo na semifinal aí do Campeonato Baiano. Por aqui é isso, grande abraço, valeu, Rizek, abraço a todos. Para você. Festa linda no Barradão. Festa linda, desgrama nenhuma. Enfim, tá aí, rapaziada, a análise do Sport TV desse jogo, né? Bom, o que tinha para ser dito sobre essa partida já foi dito. Acho que já tá até na hora da gente virar a página e focar nesse jogo importantíssimo aí que teremos pela frente, pelo campeonato, pela Copa do Brasil, posteriormente pelo Campeonato Baiano, para poder reassumir a liderança, tá? É isso. Deixa aí o seu like, sua inscrição, ativa o sino e compartilha. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?